Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos discutindo a norma tecnológica e o processo eletrônico. Juiz Sebastião, a teoria geral do processo hoje existente precisa de alguma maneira ser adaptada ao processo eletrônico e quais os limites dessa adaptação? Temos hoje, já no Brasil, obras que se intitulam ou se dedicam à teoria geral do processo eletrônico. Parece-me que em muito pouco tempo esta será a única teoria do processo, geral do processo que nós teremos. Ou seja, a nossa teoria geral do processo será a teoria geral de um processo eletrônico. Quanto a esta teoria ter de avançar para contemplar o novo processo, eu hoje tendo a responder com grande ênfase que sim. Nós estamos passando por uma transformação muito profunda do processo. A própria chegada do processo eletrônico com a automação traz para o âmbito das relações processuais um ente novo, que é o software, um sistema processual, que é um novo sujeito. E eu tenho dito que nós estamos diante das regras que estão postas no software, diante de um ente novo da ciência jurídica, que é aquilo que eu tenho chamado de norma tecnológica. Sim. O que é a norma tecnológica? É a norma que está posta no software para orientação e para interação do sistema com os demais operadores do direito, com as partes e assim por diante. Então, a teoria geral terá de rever muitas coisas do processo para contemplar este ente novo, que é o doutor sistema, o sistema processual, e para entender a natureza desse novo ente normativo, dessa nova categoria científica que é a norma tecnológica. E princípios como o da ampla defesa, que muitas vezes aí há uma preocupação em relação se ela não vai ficar de alguma maneira prejudicada, afetada por conta desses procedimentos mais automatizados? Esta é uma preocupação grande e esta preocupação não só com este princípio, mas com a principiologia de um modo geral do processo, ela justifica essa preocupação em teorizar com mais força o processo eletrônico. Nós precisamos entender o que é automatizar. Automatizar é tirar algo das mãos de um ser humano que sempre estava presente por trás de cada ato do processo, da petição, do juntar aos autos um documento, do distribuir. Nós sempre tínhamos um humano fazendo isso. A partir de agora nós temos um sistema fazendo muitos desses atos. Então, essa transferência para um software da execução de uma imensidão de tarefas do processo, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser teorizada. A ciência do direito precisa entender como é que isto acontece para dar segurança às pessoas. E a teoria geral do processo é, me parece, o ramo científico que está vocacionado para fazer esta incursão no âmbito do processo. O que é a norma tecnológica? No que ela se diferencia de uma outra norma? Quando é que um código desse é direito ou não é direito? A partir de que momento este código é ou não direito? São todas questões que estão postas para o cientista do processo esclarecer, responder, tentar responder, elucidar. Bom, na linha do que o senhor já vem explicando, o senhor tem manifestado uma preocupação com quem define a norma jurídica que será, entre aspas, cristalizada, porque é uma expressão sua, no sistema, pois corre-se o risco de haver, na sua opinião, um deslocamento da decisão para fora dos autos e talvez a definição normativa venha aí de pessoas que nem sequer são juristas. O senhor poderia detalhar um pouco mais essa sua preocupação? Sim. Essa questão, ela passa pelo entendimento do que seja um sistema ou um programa de computador ou um software. Quando nós fazemos um programa de computador, nós fazemos uma previsão daquilo que poderá ocorrer e escrevemos para o computador como ele deve se comportar.
Se acontecer isto, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz isso. Na realidade, quem diz para o técnico escrever estas regras que são tecnológicas, mas que têm um conteúdo jurídico, deveriam ser juristas. E deveriam fazer isso de uma maneira que estivesse prevista pelo próprio ordenamento jurídico. Esta transposição da norma jurídica que vem num texto de lei, que vem num texto de uma resolução, de uma instrução, para o texto de um programa, numa linguagem tecnológica, ela deveria acontecer segundo um regramento estabelecido. Né? Então, esta é a preocupação, quer dizer, que entendimento da norma que saiu do legislador eu vou colocar no programa de computador com o qual os usuários irão interagir. Um exemplo muito simples, que foi discutido dias atrás numa lista de que participo, é a questão do horário em que termina, né, em que se vence o prazo para a interposição de um recurso, por exemplo. É até 24 horas. 24 horas inclui-se no prazo ou não se inclui no prazo? Estou trabalhando com um exemplo extremo, sim, mas que é muito simples para ver. Isto significa que alguém vai decidir entre o que está escrito na lei e aquilo que vai ser posto no software, no programa, no sistema, se as 24 horas se incluem ou não se incluem. Isto significa pôr um sinal de maior ou igual, ou apenas de maior, ou apenas de igual, numa determinada instrução técnica do programa. Né? Na sua opinião, está faltando jurista nesse processo de elaboração do software? Eu tenho a impressão, não é que nós tenhamos falta de juristas nisso. Na realidade, nós estamos trabalhando e fazendo, dando esses passos de cristalização de normas em corpos estruturais de programas, sem saber ou sem ter um regramento para dar esse passo. Quer dizer, nós deveríamos saber exatamente como é que isso se faz, o que significa isso, como é que se escolhe a interpretação normativa que vai ser posta no programa de computador. Muito bem, juiz Sebastião, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.